Olá, alunos! Vamos aqui gravar um exemplo sobre condução. Condução é um dos mecanismos de transferência de calor muito importante na área térmica, né? Vamos supor aí que eu tenho uma parede, então essa parede ela tem uma área de 12 metros quadrados, né? Vejam aí que quando eu falo em 12 metros quadrados, significa, nesse caso aí, uma parede de 4 metros de largura, 3 metros de altura. A temperatura interna do ambiente é de 20 graus Celsius e a temperatura externa é de 40 graus Celsius. Vamos supor que a espessura da parede, a gente chama de L normalmente, seja de 10 centímetros, né? que em metros dá igual a 0,10 metros. Vamos supor que essa parede seja de material isolante, cujo K chama-se coeficiente de condutividade térmica, é igual a 0,035 watts por metro grau Celsius. Nesse caso, nós usamos essa expressão. O calor trocado é igual a condutividade térmica vezes a área de superfície vezes a variação de temperatura sobre a espessura. A variação de temperatura é a diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna. A área é a área superficial de parede, naquele caso é 12 metros quadrados, essa área aqui, ó. E a espessura, né, a espessura aí da parede, não é isso? Bom, nesse caso, substituindo valores, aí temos a quantidade térmica, a área de parede, temperatura de fora menos a de dentro, e a espessura aí seja 20 centímetros, né? Na verdade é 10 centímetros, conforme enunciado. Então tem um erro aqui, a gente arruma aqui, ó. A espessura é 10 centímetros, não é isso? Então se é 10 centímetros, aqui é 0,10. E a carga térmica trocada é de 84 watts, né? Só para quem não lembra, watts, 1 watts é igual a 1 joule por segundo, né? Bom, vamos supor então, e se a espessura fosse então aí de 10 centímetros, foi o que a gente fez aqui agora, né? Antes eu comecei com 20 ali, ok, não tem nenhum problema, repetimos a conta aqui. Agora a pergunta é, se a parede fosse de tijolo com espessura de 10 centímetros, nesse caso o coeficiente de transferência de calor, né, por condução do tijolo, ou a condução, que seria a condutividade térmica, né? Vamos escrever aqui a condutividade, né? 1,2, né, watts por metro grau Celsius. Bom, esse valor aí depende muito do tipo de tijolo, é claro, né? Vamos supor que seja um tijolo aí que tem essa condutividade. Nesse caso, vejam que quando eu coloco 1,2 aqui no lugar do 0,035, olha o que acontece, 2.880 watts. Claro que o poliestireno, naquele caso, é isolante térmico, esse é o K de 0,035. É um K aproximado aí de um poliestireno, conhecido também muitas vezes como isopor. Vejam que o calor trocado aí, quando eu tenho pelo tijolo, é 34 vezes o calor trocado quando eu uso um isolante térmico. Por isso que muitas pessoas fazem casas com parede dupla ou usam o poliestireno aí como isolante também, porque ele tem uma grande resistência à passagem de calor. Então é isso, espero ter entendido e até a próxima aula.